Você sabia que o pai de Pelé foi jogador de futebol? Pois é, o nome dele era João Ramos do Nascimento, muito mais conhecido como Dondinho. Os registros dizem que ele foi um atacante com muita facilidade para cabecear. Ele fez a maior parte de sua carreira como futebolista no BAC, o Bauru Atlético Clube, onde ele fez 137 gols em 199 partidas. Antes do BAC, ele jogou por clubes mineiros, inclusive no Atlético. Ele também jogou no Fluminense do Rio, mas foi no Atlético Mineiro onde ele sofreu uma lesão no joelho e esta lesão o acompanhou até o fim de sua vida e por causa dela ele tinha dores recorrentes. Era esta lesão um dos motivos pelo qual a sua esposa, a dona Celeste, não queria que o seu filho Edson seguisse carreira de jogador também. O outro motivo era o receio de que o filho fosse morar longe dela, como era muito comum acontecer com garotos talentosos no futebol. Porém, o futebol já estava no sangue do filho. E neste vídeo vamos contar como foi a chegada de Edson no Clube Santista. Antes, é claro, eu vou pedir o seu like no vídeo e que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Envie para seus amigos o link deste vídeo, não só santistas ou amantes do futebol, mas também para aquele amigo que gosta de curiosidades como você e nós aqui do canal Teles da Luz. Quando a família Nascimento morava em Minas Gerais, Edson era levado pelo tio para assistir jogos do pai lá no Vasco da Gama da cidade de São Lourenço, onde o goleiro Bilé era a atração do time. O pequeno Edson não conseguia dizer Bilé, e quando se referia ao goleiro, ele sempre falava Pelé, e foi daí que surgiu seu famoso apelido. Pelé começou a jogar com 11 anos, passando por vários times amadores. Alguns dias depois que chegou em Bauru com a família, ele participou de 3 amistosos jogando pelo Noroeste, e num desses jogos ele fez 4 gols. Nessa época, Dondinho era auxiliar técnico no Noroeste, mas não permitiu que o filho continuasse no clube, pois ele já acreditava que Pelé poderia jogar num clube melhor, de maior expressão. E ele estava certo. Naquele jogo em que Pelé fez 4 gols, o técnico das categorias de base do BAC, o Valdemar de Brito, ficou encantado com o jogo daquele garoto. E após conversar com a diretoria do BAC, procurou o Dondinho alguns dias depois e, com a sua autorização, levou Pelé para o clube. Valdemar de Brito tinha um currículo respeitável no futebol. Ele já tinha jogado no São Paulo e no Flamengo Carioca, além de outros times. Inclusive, foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1934. Valdemar era amigo de Dondinho, mas também era amigo de Atier Jorge Cury, que era presidente do Santos Futebol Clube em meados dos anos 50. Valdemar e Dondinho tentavam convencer a dona Celeste a irem para Santos tentar uma vaga para Pelé. Ela resistiu até quando pôde, mas um dia chegou uma proposta do Bangu, lá do Rio de Janeiro. E se antes a ideia de Valdemar e Dondinho era pedir uma chance no Santos, agora não era preciso pedir, pois o convite partiu do próprio Bangu. E a dona Celeste entendeu que o assédio não terminaria. Ela também se assustou com a ideia de ver o seu filho indo para uma grande e boêmia cidade, como era o Rio de Janeiro. Dondinho falou com a tia Jorge Cury, dizendo que Pelé seria o maior jogador do mundo. A tia Jorge achou um pouco exagerado, é claro, mas acreditou no feeling do amigo Valdemar. E aí o presidente do Clube Santista conseguiu um emprego para Dondinho na cidade de Santos. E Dondinho embarcou com o filho num trem de Bauru até a Estação da Luz, na cidade de São Paulo, onde se encontraram com Valdemar, que via de Santos para buscar pai e filho. Depois, os 3 pegaram um ônibus para Santos e, nesta viagem, o garoto teve que ouvir vários conselhos do pai e do técnico Valdemar. Pediam para que ele não bebesse, para que ele não fumasse, para que ele não se metesse com mulheres e também não lesse jornais ou ouvisse rádios, principalmente antes de um jogo. Tinham receio de que críticas ou elogios exagerados tirassem a concentração da jovem promessa.
Chegando em Santos, os três foram direto para a Vila Belmiro, onde naquele momento o Alvinegro do Litoral enfrentava o São Bento de São Caetano pelo Campeonato Paulista. Valdemar conseguiu lugares na arquibancada e mandou a mala de Pelé para a concentração dos jogadores do Santos. Enquanto o time litorâneo vencia a 5ª partida seguida, Pelé vibrava na arquibancada. E foi naquele dia que ele se tornou torcedor do Santos. É o que ele diria em várias entrevistas depois. A data era 8 de agosto de 1956 e Pelé tinha 15 anos de idade. No fim daquele jogo, Valdemar levou pai e filho até o vestiário. O técnico Luiz Alonso Pérez, que ficou muito conhecido na história como Lula, teria dito o seguinte ao garoto, abre aspas, "Ah, então você é o tal Pelé, hein? Já estávamos esperando por você, fique à vontade." Fecha aspas. Pelé só conhecia os jogadores por fotos de jornais e figurinhas. Foi o artilheiro do clube na época, o Vasconcelos, que ficou incumbido de cuidar de Pelé, a não deixar o garoto se envolver em encrencas. Os dois se tornariam amigos depois. Pelé sempre disse que foi muito bem recebido naquele dia por todos os jogadores e que o clima era muito bom. De fato, Lula, o técnico mais vitorioso do Santos, era muito talentoso em promover um bom clima entre os jogadores. Antes de continuarmos essa história, você não acha que, pela riqueza de detalhes contados até aqui, já estamos merecendo o seu like? É algo muito simples de fazer, mas que a maioria que assiste nossos vídeos não faz, eu não sei porquê. Mas é muito importante o seu like, ainda mais nós que estamos apenas começando o canal. Então, dê seu like aí e já se inscreva também, caso você não seja inscrito. Bora continuar nossa história? Depois que o futuro rei do futebol chegou ao Santos, bastou um treino de 40 minutos para que a comissão técnica do clube e jornalistas que acompanhavam concluírem que estavam diante de um jogador diferenciado. Devaney, considerado um dos maiores cronistas esportivos da história, teria escrito no jornal A Tribuna sobre Pelé no treino, abre aspas, "Destacou-se sobremaneira o meia-direita que formou no time dos suplentes com um trabalho sóbrio, porém de boa qualidade técnica." Fecha aspas. Após aquele treino, o departamento de futebol profissional do clube acertou com Dondinho um ordenado mensal de 2 salários mínimos e uma bolsa ao Pelé para que ele concluísse o ginásio numa escola da cidade enquanto ele treinasse na base do clube, onde ele fez 13 gols em 13 jogos. Um mês depois, o time da Vila Belmiro amargava 3 jogos seguidos sem vencer, sendo 2 empates, um contra o Nacional, da capital, e o outro contra o 15 de Jaú, ambos jogos na Vila Belmiro, e também uma derrota para o Flamengo no Maracanã. Foi aí que Pelé teve sua primeira chance no time principal. No caso, foi contra o Corinthians de Santo André, um jogo amistoso organizado pela Prefeitura de Santo André. Apesar de amistoso, foi considerado um jogo oficial, incluindo um troféu para o vencedor do jogo. Apesar de ter perdido por 7-1, o time local conseguiu se segurar bem no início do jogo, tanto que o primeiro gol da partida só aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Foi só no 16º minuto do segundo tempo que a jovem promessa santista entrou no jogo, que já estava praticamente ganho. E assim, correndo para lá e para cá, com ou sem bola, o estreante se colocava sempre como uma boa opção para o passe, impressionando a todos os presentes por sua movimentação. O passe veio aos 37 minutos, quando o ponta esquerda Tite alcançou a linha de fundo e cruzou para trás. Pelé dominou e bateu para fazer o primeiro dos seus 1.282 gols da carreira. O goleiro do Corinthians de Santo André, conhecido como Zaluar, tinha acabado de entrar, mas se beneficiou do feito porque, com o tempo, ele percebeu que havia participado de um momento histórico no futebol. Por isso, até a sua morte, em 1995, fazia questão de divulgar que fez parte dele. Quando alguém lhe procurava, Zaluar entregava um cartão de visita em que constava o seu nome completo, Zaluar Torres Rodrigues, que vinha acompanhado também de um complemento, goleiro do primeiro gol do Pelé.
E a data histórica também vinha impressa no cartão, 7 de setembro de 1956. Nas peladas de veteranos que Zaluar disputava, sempre usavam um uniforme personalizado com dizeres que faziam menção ao ocorrido. Nunca um goleiro gostou tanto de ter levado um gol. Claro que não foi um gol qualquer, mas o número 1 dos 1.282 em 1.364 jogos oficiais que Pelé fez em sua carreira. Pelé só se firmaria no elenco titular após o amigo Vasconcelos quebrar a perna no início de 1957, durante uma excursão que o Santos fez no sul do Brasil, incluindo com 2 jogos ali contra o Grêmio. O clube de Porto Alegre até tentou ficar com um jovem craque, mas um outro jovem do time santista, conhecido como Chinesinho, é quem ficou por lá. Aquele era o início da história que culminou com um coroamento de Pelé, escolhido atleta do século e também rei do futebol. Edson Arantes morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos. Pelé nasceu Edson e morreu Edson. E foi do Edson que nasceu Pelé. Pelé só nasceu mesmo, pois não morrerá nunca. Não morrerá como Edson morreu, porque Pelé, desde que nasceu, estava destinado a ser eterno. Até o próximo vídeo.